através da Secretaria, o governo do Estado se manifestar do que está pensando e da maneira como está conduzindo as políticas relativas ao setor de logística no Rio Grande do Sul, entre as quais as hidrovias, um tema bastante abandonado e não usado e utilizado no nosso Estado. Então, eu quero, cumprimentando o nosso querido presidente, o Nelson Mussali, cumprimentar a toda a sociedade pelo brilhantismo e pela ajuda que tem permanentemente prestado ao Senado Gaúcho, com participações efetivas como esta aqui. Quero agradecer a presença do Dr. Canuso, engenheiro, nosso secretário adjunto, teria que ser um engenheiro, um homem público conhecedor dos dois lados do balcão, já foi funcionário do Tribunal de Contas do Estado, já trabalhou na iniciativa privada, um homem preparado para nos ajudar aí nessa tarefa difícil de dar novos rumos na infraestrutura do Rio Grande do Sul. O doutor Capuani, também engenheiro, o Cláudio, estão aqui na SPH, o Capuani também engenheiro, desempenhando uma das funções mais difíceis de conduzir e modernizar a SPH, o que está fazendo com bastante brilhantismo. O Rio Grande do Sul é um estado que tem um custo logístico muito maior do que outros estados do Rio Grande do Sul. Quando nós fomos convidados, e eu considero uma convocação pelo governador Sartori para assumir a pasta de transportes e mobilidade, são aquelas funções que o homem público não pode vacilar nem hesitar, tem que exercer. Estou no meu 4º mandato, eu sou médico, já na minha vida pública fui secretário de Ciência e Tecnologia, tendo na ocasião contribuído com a lei da inovação, iniciativa nossa, construída a muitas mãos, que hoje permite o doutor, na ponta da indústria, fazer com que ela tenha incentivos e isso reverta em diminuição de custo e avanços para a sociedade. Depois eu fui presidente da Assembleia, fui líder de governo, enfim, a gente vai desempenhando funções e vai se preparando para exercer a vida pública e entende que quando existem essas convocações nas difíceis crises do Estado do país, nós não podemos fugir a essas convocações. Por isso, prontamente aceitei essa função e procurei me apropriar da pasta de conhecimento, me cercar de pessoas capacitadas, fazer com que houvesse o andamento dos projetos que estavam bem encaminhados. E nós tínhamos lá na Secretaria o Pelt, está aqui o Sérgio Klein, o Daniel, que fazem parte desse processo de trabalho, que é um projeto estadual de logística de transportes, que nós demos seguimento porque era um bom projeto. Acho que o Estado do Rio Grande do Sul tem que fazer agora, mais do que nunca, uma reflexão daquelas questões de ser contra ou a favor de A, B ou C, da iniciativa de quem foi, de quem deixou de ser. E nós vimos no Pelt ali um grande projeto, até mais completo que o projeto nacional de logística de transportes, principalmente no Estado, que carece muito dessa infraestrutura e encarece muito por isso o nosso setor produtivo, setor industrial, setor de comércio, setor primário, que hoje fundamenta praticamente 40% do PIB do Estado. Nós demos continuidade e aditivamos, inclusive, essa consultoria, porque o Pelt, esse projeto estadual de logística de transporte, diferentemente de outros projetos, e a esse respeito que eu vou manifestar, ele está fazendo um estudo que deverá ser complementado no fim do ano, fundamentado principalmente na economia e nas suas tendências. E aí nas necessidades de o que fazer, como fazer e onde fazer. Passado, muitas vezes, se decidia a estrada pela vontade lá do deputado Pedro Westphalen. Quero fazer uma estrada para Cruz Alta, então essa vai ser a prioridade. Quero fazer uma ferrovia lá para Caxias, lá o deputado Canuso vai fazer por lá. Exemplos de como eram escolhidos os trajetos. Hoje, esse estudo nos propicia, por 25 anos, fazer projeções de intermodalidade, de ligações, de ações que o governo tem, embora não de sua iniciativa, por exemplo, no caso de ferrovias, que não são do Estado, são federais, mas que nós temos que intervir, e estamos intervindo. Depois eu vou falar algumas particularidades sobre esse tema também. E eu achei extremamente interessante nós darmos continuidade a esse projeto. Preliminarmente, por que esse projeto é importante? Quem diria que há 10 anos atrás, Capuani, nós teríamos um polo naval em Rio Grande? Ninguém imaginava isso aí, 10, 15 anos atrás. Quando é que nós imaginaríamos que Rio Grande do Sul
um estado historicamente fundamentado em trigo, soja, milho, fosse hoje um dos maiores produtores de eucalipto do país e, consequentemente, está aqui uma celulose das maiores da América do Sul, a celulose rio-grandense, com investimento de mais de 8 bilhões de reais e que vai ter que usar hidrovias. Não tem como não fazê-lo. Quem diria e pensaria, em 10 anos atrás, que o Rio Grande do Sul fosse hoje o segundo maior produtor de leite do Brasil? Nós éramos o 7º, 8º, e isso coloca milhares de caminhões na estrada. Quando é que nós pensaríamos em produzir 200 sacos de milho por hectare com as tecnologias hoje existentes? E isso acontece anualmente. 80 sacos de soja por hectare já é hoje superado por 90 sacos de soja por hectare, onde consegue-se fazer um manejo de terra com irrigação. Então, são todas as condições que nos fazem pensar em que as coisas vão mudar. Uvas na fronteira. Cachoeira do Sul, historicamente, um polo de arroz, hoje é o segundo maior produtor de soja do Rio Grande do Sul e já é o maior produtor de oliveiras do Brasil. Então, são tendências que nos fizeram pensar muito, olhar esse projeto, e esse projeto tem que ser tocado. Até porque ele tem a grande capacidade de se reabastecer permanentemente e fazer com que haja rumos, por exemplo, de fazer uma duplicação da 122 de Rio Grande, de Caxias para cá, e não dali para a Estrada do Mar, porque o escoamento da indústria de Caxias, em vez de vir para cá, vai sair pelo Porto de Criciúma, vai gerar riquezas lá. Então, são projetos que nós consolidamos, claro que demos as nossas características, fizemos a nossa intervenção para que ele pudesse realmente ter uma atividade e não ser engavetado com tantas consultorias que foram e muitas outras que não foram e são usadas efetivamente. Essa é, sem dúvida nenhuma, uma das ações que nós vamos dar continuidade, estamos acreditando muito nela e fundamentando as ações nossas todas nesses temas. Antes de chegar nas hidrovias, um dos temas que recentemente discutimos com o Daniel foi o tema das ferrovias. Está se fazendo uma briga nacional da ferrovia Norte-Sul, que é muito importante, que é extremamente fundamental. O Brasil, equivocadamente no passado, e o Rio Grande também, fez opção por estradas, deixando de lado ferrovias e hidrovias. No mundo inteiro se sabe que distâncias de mais de 1.000 quilômetros são as ferrovias que tem que fazer, principalmente em commodities, e o Rio Grande do Sul são commodities, o Brasil é minério, é commodities, é óleo, e o Rio Grande do Sul estava excluído, foi incluído, e agora já está definido o traçado, que entra por Iraí, passa em Frederico Westphalen, Palmeiras, desce para Condor, Panambi, Cruz Alta, Tupã, Júlio, Santa Maria, Cachoeira e Rio Grande. A luta agora não é mais pelo trajeto, é para que comece em Rio Grande para cima. Isso não é uma definição nossa, e aí nós temos que entender que isso vai ser uma concessão. E aí já começou uma briga política que nós temos que matar na raiz, que um quer fazer o transbordo aqui, outro quer fazer o transbordo lá, outro quer fazer colar, quer mudar o trajeto para Cacequim e não por ali. Esse estudo foi definido em cima de um estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental e vai ser concedido, ele tem que ficar em pé. Então é esse o processo, essa é a luta. Mas muito mais do que essa luta, nós já temos aqui uma rede ferroviária que funciona muito mal, que é a LL, que foi uma concessão das que não deu certo, onde a LL fez o que bem entendeu, da maneira como bem quis, interrompeu ramos de comunicação e não prestou serviços adequados, tanto é que conseguiu, nesses anos de concessão, diminuir o transporte de grãos praticamente em 30% que fazia ano passado. Felizmente foi comprado pela Rumo, que vem com uma nova visão, vai investir bilhões de reais na renovação da rede, trocar os tormentes que hoje são de eucalipto e duram 4 anos por tormentes ou de madeira de lei ou de aço, vai fazer uma qualificação nos vagões. Essa é a luta imediata nossa. A luta da Norte-Sul é uma luta importante, temos que fazer, vai começar daqui a 20 anos, 10 anos, sei lá quanto. Mas é importante que tenha. Mas imediatamente nós temos que, por exemplo, reativar 8 quilômetros de um ramal que tem na Granal, ali em Caxias do Sul, que está desativado. Essa é a luta primeira. É reativar 20 quilômetros de Caxias do Sul para ligar com essa rodovia que vai ao Porto Rio Grande. Todos os caminhos levam ao Porto Rio Grande, nesses temas e nessas conexões.
Então, essas prévias estão sendo ditas porque nós estamos no Estado que equivocadamente optou por rodovias. O Brasil também fez essa opção no passado. As nossas ferrovias são do tempo do Império. Os nossos rios não são confiáveis. Por isso, mesmo nós estando numa situação de um Estado que contém as piores rodovias do Brasil, as temos em menos de 10% asfaltadas e a grande maioria em péssimas condições. Por vários motivos e várias razões. As estaduais foram construídas num tempo em que os caminhões eram os 11 e 13, os Fenemê de 10 toneladas no máximo, e 10, 15 caminhões por dia. Hoje, além de ter questões judiciais que impedem balanço das federais, as estaduais também não têm esse controle de peso e os caminhões trafegam com as suas carretas, já com uma tonelagem de 50, 60 toneladas e ultrapassando em muito. Aquela ponte do Rio Jaguari que caiu recentemente, era uma carreta com 90 toneladas e houve uma freada no meio da ponte, caiu a ponte. Pontes superadas. Então, as estradas foram feitas em um tempo, então, validade vencida, precisam ser completamente refeitas, mas há necessidade também de um controle mais efetivo sobre o que se transporta e como se transporta e o peso que se transporta. Mas hoje são as estradas que conduzem a nossa produção. Os caminhoneiros hoje, os produtores, a indústria preferem ir a Rio Grande aos tombos das nossas estradas com dificuldades imensas, porque eles chegam lá. As nossas hidrovias, e o Estado tem aproximadamente 1.800 quilômetros de rios navegáveis, segundo o Estado Nacional em hidrovias, elas não têm a confiabilidade de uma drenagem permanente. Está sendo encaminhado para isso, mas hoje não tem uma drenagem permanente. Nós temos uma hidrovia que não navega à noite. Nós temos imensas dificuldades em fazer com que ela se viabilize. Você vai aos Estados Unidos do Mississippi, são 100 quilômetros de porto. Não sei como usar e utilizar. E as grandes empresas, elas se instalam aonde? Elas se instalam no rio, na beira do rio, ou onde possam conduzir e exportar os seus produtos. E nós temos aqui uma riqueza imensa para que isso aconteça. Portanto, nós estamos fazendo assim uma intensificação em tentar superar aspectos burocráticos, aspectos filosóficos e potencializar, sim, as nossas hidrovias. Deveremos, em seguida, numa ação da iniciativa privada, com o apoio do Estado, reativar o terminal de contêineres aqui em Triunfo, que está parado. Pode perfeitamente ser o primeiro tomo do que vem de Caxias, Bento, fazendo com que dali passe para Rio Grande e vá ser exportado. Tiraria milhares de caminhões da estrada. Se nós conseguirmos fazer a dragagem do Jacuí, que é um rio de areia, e uma sinalização permanente, a Granol vai comprar 3 barcaças, cada uma delas faz com que haja substituição de 80 carretas. Tira das estradas isso aí. E faz com que os caminhões possam, de maneira produtiva, fazer em vez de 1.200 quilômetros, 400 quilômetros, que é a média normal para um caminhão ter lucro, não ter desgaste e ter trabalho, sim. Toda a produção ela vai ter que ser levada ao trem, ele vai ter que ser levado ao navio. Então uma não tira a produção e nem a competitividade da outra, pelo contrário, elas se interagem, elas se integram para poder fazer dessa intermodalidade realmente uma maneira de que reflita lá na ponta, no bolso do produtor rural, e existem cálculos a esse respeito, que se nós tivéssemos ter um porto eficiente e chegasse a dar o produto por rodovia ou ferrovia, nós economizaríamos R$5 por saco de soja, levando de barcaça ali até Rio Grande, desde que não tivesse interrupções noturnas, intempéries não fossem motivos para parar a condução da nossa produção, e isso de maneira técnica e estudada. E nós estamos, assim, determinados com a nossa equipe, que é capacitada de fazer com que isso seja colocado efetivamente em prática. É um trabalho difícil, existem problemas ambientais, existem problemas burocráticos, o tempo do Estado não é o tempo de uma iniciativa privada, mas a nossa determinação é muito maior do que essas dificuldades todas juntas. Eu tenho convicção que nós vamos buscar esses caminhos e vamos conseguir potencializar. Até porque nós temos desafios, mas também temos problemas à vista aqui. Nós temos aqui a hidrovia Brasil-Uruguai, que está pronta. A Lagoa Mirim, ligar com a Lagoa dos Patos através do canal São Gonçalo, tem um local de drenagem que é o Sangradouro, perto do início do canal São Gonçalo e depois de Pelotas.
que, se não for feita, os transportes dos produtos uruguaios vai fazer com que o Uruguai tenha que potencializar o que quer fazer, que é o Porto de Las Palomas, que é um porto marítimo, que vai competir com o Rio Grande. Se nós conseguimos fazer essa obra, e isso é uma vontade binacional, eu estive em Montevidéu no mês passado com o governador Sartori, e estudamos 3 temas que são de interesse binacional. A binacionalidade do aeroporto de Rivera, essa hidrovia Brasil-Uruguai, e há interesse do Uruguai em que essa hidrovia seja potencializada. Isso se faz com pouca coisa. Já existe, por parte do governo federal, a destinação de recursos para isso. Aliás, a dragagem ela foi contemplada com recursos suficientes para mantê-la eficiente por muitos tempos. Porto Alegre, Rio Grande, isso para nós é de extrema importância. Porto do Rio Grande hoje já tem um terminal de contêineres dos mais efetivos, é um dos portos mais ágeis, embora com seus problemas nacionais, é o 3º em produção, mas é um dos mais confiáveis e tem sido uma das opções até para outros estados por essa confiabilidade e esse funcionamento. Fazendo obras lá nos cais, depois o Carlos pode detalhar essas obras, falar em números com engenheiros, a gente procura não comentar, não falar, eu falo geneticamente, politicamente, porque os números são responsabilidade dos técnicos e eles os têm muito bem definidos. Mas as questões políticas e as questões logísticas têm muito conscientes do que nós temos que fazer e como nós temos que fazer para que o Estado possa realmente fazer dessa integração uma maneira de se tornar mais competitivo. Um outro setor completamente abandonado, por vários motivos, é o aeroportuário. Eu, quando era menino, morava em Cruz Alta, eu ia ao Rio de Janeiro de avião, de Cruz Alta. Saía o Douglas DC-3 aqui de Porto Alegre, Santa Maria, Cruz Alta, Passo Fundo, Chapecó, chegava à noite do Rio de Janeiro. Nós tínhamos isso no estado todo. Era Varig. Tu não conheceu isso aí, Clemente? Acho que tu conheceu, sim. O Daniel viajou. Benjaminotti, né? Exatamente. Desceu ali, então. Isso era diário, isso era uma integração. Um país de dimensões continentais, um estado nosso com dimensões de país, tem que ter nesse sistema também um sistema alternativo para diminuir o uso permanente e praticamente exclusivo das estradas. Então, com o lançamento do Plano Nacional de Aviação, que se quer fazer, nós tendo aeroportos regionais, nós podemos, em 4 anos, fazer com que haja pelo menos um aeroporto num raio de 150 quilômetros ligados com Porto Alegre. Por isso nós conseguimos fazer um trabalho rápido em Passo Fundo, que ia fechar, que tinha passado da categoria 3 para a categoria 5. A Avianca vendeu todos os aviões Fokker 100 e adquiriu os A318, que não podia descer mais em Passo Fundo. E aí o problema burocrático. Superamos aos 49 de segundo tempo, os aviões estão descendo lá, estamos potencializando em Caxias do Sul, Santa Maria voltou a ter voos. Dia 27 de outubro, a Azul inaugura o voo para a Uruguaiana, estamos pleiteando com isso, fazendo incentivos, claro, às empresas que querem servir o Estado. Pelotas já tem o seu voo, precisamos colocar em Bagé e Livramento. Livramento é um aeroporto que existe em Rivera, um aeroporto de excelentes condições, e aí precisa essa binacionalidade ser efetivamente colocada no papel e executada. Pode-se fazer isso para que as pessoas fiquem ligadas ao mundo. Chegando em Porto Alegre, daqui a TAP vai a Lisboa e lá conecta o mundo inteiro. Enfim, são modalidades importantes numa logística geral do nosso Estado. Em relação às hidrovias, nós retomamos algumas consultorias que tinham feito no passado. Uma delas foi com os holandeses, do governo da IEDA, do qual eu fui líder e participei desse processo, que está pronta, está aí. Eles estão vindo para conversar conosco de potencialização dos nossos portos, de utilização de outras áreas. Enfim, nós vamos retomar isso de maneira muito pertinente, da potencialização do Porto de Porto Alegre, empresas querendo se instalar no Porto. Depois o Capoeiro vai fazer certamente algumas alusões a esses investimentos que são fundamentais para o nosso Estado, para que a gente possa realmente dar uma estabilidade e uma segurança aos nossos produtores, à nossa indústria, ao nosso comércio.
Existe dinheiro para isso? Não existe. E aí vem as nossas rodovias, que estão realmente no estado precário. E o Brasil inteiro fazendo concessões, fazendo uso da iniciativa privada, e por opção estadual se criou a EGR, aqui no Rio Grande do Sul, e se abriu mão dos pedágios das estradas federais, e com isso também se acabaram as estradas federais, porque não houve a manutenção dessas estradas. Nós estávamos excluídos do projeto de integração e logística nacional, que é um projeto muito interessante, feito pela presidente Dilma, onde se investirão ou se deverão investir 198 bilhões, com participação efetiva do BNDES em obras nacionais. E nós então fizemos um trabalho intenso, forte, muito forte, político, mas muito forte politicamente, de nos transferir para Brasília, para que o Rio Grande fosse incluído nesse processo. E aí, mais uma vez, a consultoria nos ajudou, e nos ajudou muito. O professor Sena, que é um dos elementos mais respeitados nacionalmente, abriu muitas portas em Brasília, o ministro Padilha foi fundamental, o vice-presidente Michel Temer foi fundamental, enfim, o governador Sartori nos deu toda a condição de fazer um trabalho, de poder demonstrar, e o Caruso, nosso engenheiro aqui, ir a Brasília e fazer a apresentação junto com a NTT, que tem um sistema e tem uma expertise extremamente qualificada em concessões, e é esse modelo que nós vamos usar aqui. Nós conseguimos ser inseridos nas concessões nacionais no primeiro momento. Mas aquela concessão inicialmente, ela foi uma concessão que não foi aquilo que nós queríamos, porque ela dava, e fomos na última semana, na semana que estava chegando para fazer o primeiro lançamento em Brasília, que eu fui governador, nós estávamos fora do processo. Aí, vai daqui, nos incluíram. Mas incluíram, no primeiro momento, um bloco só, que incluía a 101, que vem de Osório a Torres, que já está duplicada, a 290, que vai ser relicitada em 2017, a 116 até Camaquã, e a novidade seria a 386 até Carazinho. Mas isso é um filé mignon, é um bloco muito grande. Então nós voltamos a Brasília, fizemos um trabalho para desdobrar esta concessão, para fazer vários trechos e aumentar os trechos. O nosso projeto era muito mais audacioso para ligar as estradas que vêm de Santa Catarina duplicada até a fronteira e chegam no Rio Grande do Sul, chegam no Faroeste. Chegam nessas estradas que são realmente muito ruins. Nós conseguimos fazer pelo menos uma sensibilização. No planejamento houve uma aceitação integral do nosso projeto. Naturalmente não vai se fazer tudo de uma vez só, mas nós fomos inseridos e eu tenho confiança que nós conseguimos incluir, por exemplo, a 290 até Santa Maria, até o entroncamento ali da 158, que vem de Santa Maria, e mais alguns estados, como a 116, talvez consorciando com algumas estaduais, para de maneira logística fazer com que essas concessões fiquem em pé, tenham um preço justo, e elas são feitas hoje de uma maneira diferente. No projeto nacional são concessões de 30, 40 anos, em que os preços são preços realmente compatíveis e bons, e também ele tem um item nos seus editais em que as obras elas têm que serem feitas um percentual grande dos primeiros 5 anos. Isso é muito importante. Você começa a fazer o planejamento e começa então a ver obras também. Essa é a nossa intenção também, de fazer um reestudo da EGR, potencializá-la ou consorciá-la com investimentos que hoje não podem ser feitos porque o Estado não tem condições nenhuma de fazer uma parceria público-privada com participação do Estado, que não tem fundo garantidor para isso, na condição financeira que se encontra. A EGR não pode fazer empréstimos, por exemplo, para duplicar 122. Nós estamos estudando um processo de concessão de algumas estradas estaduais, para ser colocado em discussão com a comunidade, se quer ou se não quer, concessões que podem ser para duplicações ou pode ser para manutenção e crema. São várias opções que nós vamos apresentar, porque nós não temos as estradas, elas têm que ser modificadas, e o Estado não tem dinheiro, e isso aí não é uma irrealidade. O que está se falando e o que está se vendo, e aí isso vem a longo tempo, essa é uma realidade, que vai ter que ser corrigida, vai ter que ser combatida, vamos ter que passar por um processo de difícil enfrentamento, mas na realidade o Rio Grande do Sul precisa voltar a poder ser um Estado que se justifique como Estado. O Estado existe para poder servir o cidadão.
para que ele tenha uma saúde adequada, para que ele tenha as condições de colocar o seu filho numa boa escola, que ele possa sair com segurança à noite com a sua família, enfim, que ele possa viver tranquilamente. E hoje, o nosso Estado não está conseguindo fazer as mínimas obrigações que o Estado tem e se justifica por ser Estado. De maneira ampla e genérica, essas são as nossas intenções em relação à Secretaria de Transportes e Mobilidade. O DAER é um departamento autônomo de estradas que faz parte da nossa secretaria, eu vou falar de cada autarquia, que o próprio nome diz Departamento Autônomo de Estradas, que teve autonomia financeira no passado. E por isso ele foi um grande consultor de estradas. Hoje nós temos que repensar o DAER, tem um quadro funcional extremamente qualificado. Nós temos funcionários do DAER extremamente qualificados, mas tem 17 superintendências e, para vocês terem uma noção, o último equipamento do DAER, o mais moderno equipamento do DAER foram caminhões de 1984. Não há condição nenhuma de se fazer com que ele preste serviços adequados. Isso tem que ser feito de maneira que o DAER seja um órgão que faça projetos, fiscalização, enfim, funções de participação efetiva, até porque eu confio muito no DAER, nos seus funcionários, mas realmente está desativado. Nós temos que dar uma nova função, uma nova função para que o DAER possa executar as suas fiscalizações, a sinalização, o seu controle. Tem muitas coisas que podem ser feitas, mas não mais a função pela qual ele passou a existir em determinado momento. Aí a SPH, que vai ser hoje o foco desse tema, tem uma função das mais importantes, de se modernizar, de se atualizar, de ser um indutor do desenvolvimento, de fazer a potencialização das nossas hidrovias, particularmente as hidrovias, para mim, são o tema mais importante a serem desenvolvidos. Eu não consigo ver ir a uma Alemanha e ver a Alemanha se fazendo canais para transportar navios, e nós aqui não utilizando a potencialidade das nossas hidrovias que estão aí prontas para serem usadas, né? Nosso departamento aeroportuário praticamente já foi também uma autarquia, hoje é um departamento, e se não tomar alguns cuidados vai passar à extinção. Está ligado à nossa secretaria. Porto Rio Grande está numa administração evolutiva boa, dificuldades de relacionamento com a ANTAC, que tem nos cobrado muitas questões, e nós temos superado essas questões, mas tem também prestado seus serviços de maneira muito efetiva, e a própria Secretaria que faz um trabalho de controle e de coordenação de todas essas atuações da EGR, do DAER. A EGR nós esperamos que tenha uma potencialidade de crescer, de poder prestar o serviço. Tem problemas, mas também tem coisas boas. Enfim, a sociedade participa mais efetivamente das decisões do que fazer. Nós temos que, em cima das dificuldades, das potencialidades, procurar fazer o melhor, porque ela dê as respostas necessárias de uma atividade que é a atividade pedagiada. Em linhas gerais, meu caro presidente, eu acho que essas são as colocações políticas e de rumo que nós determinamos a Secretaria sob o comando do nosso governador José Ivo Sartori. Muito obrigado.